Os sobreviventes ficaram encurralados com os monstros invadindo, e agora precisam fugir antes que seja tarde demais, pois é o fim do mundo. E essa é a parte 4 da série Sweet Home. E eu sou F, o efeito feito. Então, bora pra história. A série começa mostrando de onde o outro episódio parou, quando eles descem no estacionamento para conseguirem salvar João, mas acabam alertando todos os monstros que estavam dando uma dormida de leve. E quase que tudo dá ruim, mas eles conseguem se esconder e vão usando o alerta dos carros para conseguir criar uma distração. O problema é que agora eles tinham 2 que estavam ruins para carregar, e quase que dá ruim, mas Matheus, o perna louca, aparece na hora com o carro e agora começa uma fuga alucinante. E começam a aparecer muitos monstros diferenciados e eles precisam se proteger até conseguir chegar na saída. E quando o carro bate, eles vão indo na mão. O problema é que as coisas estão frenéticas, e quando o monstro bode vai pra cima, Euclides aparece com lança-chamas e o fogo era a única forma de destruir esses monstros. E no saguão, Paulo estava tentando salvar a menina do monstro-aranha, que estava todo louco, e os moradores estavam com medo, mas as mulheres empoderadas decidem ir pra cima e começam a puxar uma corda que estava presa no bicho, e depois a menina pega um molotov e joga nervosão no bicho, e João aparece nervoso e termina com a arma de choque até o bicho dar uma falecida de leve. E galera, esse começo de episódio foi frenético, então se perdeu as outras partes, o link está na descrição. E quando João derrota o bicho, ele aparece com o olho preto, aparecendo que ia se transformar, e todos ficam assustados, então ele decide ir pra sala segura, mas o pessoal percebe que ele não era o problema, pois conseguia se controlar, e ele decide ficar com o pessoal. Bruna vai falar com Carlos, pois no meio disso tudo, ele diz que queria viver, mas estava fumando, e ele percebe que ela só queria ajudar, e mostra um machucado nas costas que ele tapou com uma fita crepe. E depois todos preparam o almoço, o problema é que eles já estavam ficando sem comida, então estavam fazendo um mingau que era o melhor para manter todos bem. O problema é que eles ainda olhavam para João com uma cara estranha, e nisso João, Carlos e Euclides ficam sentados juntos no grupinho dos excluídos. E Euclides mostra que tinha uma costura muito grande na barriga dele, pois ele estava com câncer em todos os órgãos, e os médicos disseram que ele não viveria mais, mas já estava aguentando há vários anos. E ele diz que todos deveriam tentar de tudo para sobreviver, e nesse meio tempo vemos que Wanderson estava tentando se aproximar de Júlia, que era sua meia-irmã. O menininho quer brincar de amarelinha, o problema é que sua irmã já estava com a cabeça sendo formada, pois ela briga com ele dizendo que eles deveriam estar treinando para falecer os monstros. E nisso estamos vendo que ela estava fazendo o curso completo da favela BR. Um dos lerdões, que vou chamar de Vinícius, estava tomando banho quando começa a descer um melado preto no chuveiro, e agora as coisas estavam mais complicadas ainda, pois a água estava contaminada e isso era um dos bens mais importantes para a sobrevivência. E o outro lerdão, que vou chamar de Lucas, estava se preocupando com outra coisa, pois ele e Márcia Fofoqueira estavam pegando as encomendas para entregar pro pessoal. E Wanderson leva Paulo até o estacionamento, pois ele precisava que ele reforçasse alguns carros para fugirem dali, pois uma hora seria muito perigoso com os monstros invadindo. Patrícia ainda estava sendo interrogada pela chefe do exército, e ela diz que mostraria uma pessoa que estava conseguindo resistir à transformação, pois depois de 15 dias ela consegue ter controle, e a mulher do exército dá um aparelho para ela ativar quando estivesse no local, e ela levaria o João. E galera, agora vem aquele momento que dá uma raiva no coração, pois Dimitri, que é um dos lerdões, começa a vasculhar as coisas e percebe que eles estavam fazendo um plano de fuga, e ele vai pra cima surtado dizendo que eles queriam fugir, sendo que o plano era para todos, e Carlos aparece e dá um botadão que ele fica quieto, e manda ele embora se quisesse, e Euclides aparece dizendo que aquele plano era para salvar todos e que ele era o único covarde. Wanderson reúne o pessoal, pois eles precisavam concluir um plano importante, que seria o ponto de sobrevivência deles, e eles precisavam dos melhores ali, e nisso ele chama João, que não podia falecer, e Carlos, que era o mais forte. E o plano seria sair do prédio e conseguir buscar comida de dia, que era o horário menos perigoso, e Dimitri aparece pedindo desculpas por ser covarde, e vemos que Matheus, que era um ex-alcoólatra, acabou perdendo o limite e começou a beber. João está andando pelo prédio quando encontra com Carla tocando um violão, e ele diz que aquela música poderia se chamar Sweet Home, e depois Carla vai no banheiro, pois o melado estava querendo descer. O problema é que Júlia estava no banheiro e não queria deixar ela entrar, e nisso ela acaba desmaiando no chão, e a
agora eles veem que o que ela estava sentindo era sério, pois o apêndice dela estava com ódio no coração. E ele diz que estudava medicina antes dos pais falecerem. E galera, se prepara, pois vai começar uma loucuragem, pois o plano mudou. E agora eles precisariam sair para procurar instrumentos cirúrgicos para tirar a apêndice dela, pois de qualquer forma ela poderia falecer se não fizessem nada. E eles começam a preparar tudo e Mateus fica com ela para aguardar o pessoal voltar, pois João e Carlos teriam que voltar o mais rápido possível. João começa a pensar como foi a vida dele até ali, e vemos que ele era um jovem mequetrefe normal, e um dia ele foi oferecer um dinheiro a um aluno novo, e é aí que o problema dele começou, pois esse aluno novo começou a infernizar a vida dele, pois ele era de uma família muito rica, e não aceitava esmola dos outros, e nisso ele fazia todos baterem nele, e se alguém quisesse ser amigo dele, apanharia também. E por medo todos obedeciam, e por isso sua irmã também não gostava dele, pois falavam mal dele no colégio. E João nunca revidou, pois esse cara era filho do chefe do pai dele, então ele aguentava tudo para proteger a família. O problema é que um dia esse garoto estava dizendo para outro que daria dinheiro para salvar a mãe dele, que estava em uma cirurgia, se ele pulasse na frente de um carro. E João, nervoso, empurra o cara, mas infelizmente ele não faleceu, e por isso o pai dele foi demitido, e o outro garoto ainda culpou ele, dizendo que a mãe dele faleceu por culpa dele. E agora está explicado porque a vida dele era meio merda, e o episódio ainda termina com o carro sendo acertado por algo gigante. E galera, só te digo uma coisa, quem tiver a vida pior que a dele, coloca aí nos comentários, porque ele tá de parabéns. E se as coisas estiverem ruins, deixa o like e se inscreve no canal se esqueceu, porque no ruim você vai ver o melado descer. Agora, bora pro próximo episódio. E o episódio já começa na adrenalina, pois Wanderson está vendo que não daria tempo de esperar ou ela daria uma falecida básica. E do lado de fora vemos que tem um monstro gigante que derrubou o carro. E João está vida louca e vai pra cima, mas leva uma bicuda. Eles começam a fazer a cirurgia mesmo sem anestesia e as ferramentas. E do lado de fora João seria falecido, mas Euclides aparece e joga fogo no bicho. O problema é que quando ele vai salvar João, ele tem uma hemorragia nasal, então como última escolha, ele prefere empurrar João, pois ele já estava velho. Mas Patrícia aparece com um caminhão de bombeiro e atropela o bicho, e quase dá muito ruim. E agora tudo está na loucuragem, pois os lerdões estão se preparando para proteger o local caso apareça algum monstro. E a cirurgia está rolando frenética e eles estão do lado de fora lutando contra esse monstro. E quase que Patrícia pega, mas eles conseguem fazer uma distração e ela usa o caminhão para jogar o monstro do precipício, e nisso ele fica preso e ela ainda joga fogo para garantir. A cirurgia acabou e agora Wanderson não podia mais fazer nada. E Mateus diz que ela ia sobreviver, pois no primeiro aniversário ela escolheu a linha, pois na cultura deles eles colocavam alguns brinquedos que representavam algumas coisas, como dinheiro seria a riqueza, uma linha, uma vida longa e uma bola de futebol a ser um brasileiro ferrado. Patrícia trouxe o caminhão e conseguiu trazer água pro pessoal, e ela já chega estranha perguntando como o João estava e se ele teve algum outro sintoma, e pede para contar tudo o que aconteceu. E Wanderson diz que ela estava escondendo algo, pois como conseguiria chegar em segurança, e que por ela estar grávida poderia ser uma bomba relógio para se transformar. E Júlia estava desmaiada por causa do impacto do carro, e dessa vez Carlos que estava cuidando dela. Euclides aparece e fica nervoso com ele por ele estar fumando, pois ela tinha asma, então ele estava cuidando e ao mesmo tempo falecendo ela. Carlos encontra mais uma vez Mateus bebendo. O problema é que ele já estava perdendo o controle, e como um ex-alcoólatra não poderia fazer isso. E Patrícia chega na sala onde João estava e ela faz um teste para ver se ele ainda estava se regenerando, e ela diz que ele teria que resistir a 15 dias para poder ficar vivo. E ela pergunta quando começou a hemorragia nasal dele, e ela diz que contou dele para os soldados, pois queria viver e era a única forma de sair viva. O pessoal está comendo tranquilamente quando Muriel aparece com uma cara esquisita, pois ela diz que estava prestes a se transformar, e pede para o pessoal expulsar, mas agora o pessoal já estava ficando do bem e voltam para ela ficar. E ela pede para ficar na sala segura, e chegando lá ela pergunta para João como ele faz para aguentar, pois ela estava com muito medo e ela está arrependida de ter julgado ele, pois agora sabe o que ele estava passando e ela precisa controlar seus sentimentos. Agora veremos o que acontece quando junta vários desocupados, pois eles estão sentados na creche quando Janaína aparece com uma garrafa de vinho especial que achou escondido, e geral começa a comemorar, pois tinha muito tempo que não tinha nada de bom. E Patrícia está tomando banho e lembrando o que a soldado disse, pois ela precisava apertar aquele botão quando chegasse no prédio para eles levarem
levarem João, pois ele poderia salvar a humanidade. E do nada brota um ninja no banheiro que leva uma surra violenta. Patrícia leva ele pro pessoal e ela diz que ele era um desertor e ele estava desesperado, como se tivesse visto algo bizarro. E depois Júlia vai falar com João para saber como ele estava, pois ela queria conversar. O problema é que João parecia uma porta e não demonstrava seus sentimentos, até porque depois de tudo que ele passou, nem eu faria isso. E ela faz ele prometer que ficaria vivo e Wanderson aparece zoando que eles estavam namorando. E agora João sabe que merece viver e não precisava ficar daquela forma. E começa a cortar o cabelo e começa a aparecer um coreano genérico e vai ficar difícil de distinguir. Carla acorda e agora vimos que a cirurgia deu bom. E Mateus já fica todo saliente e Patrícia começa a interrogar o soldado e ele está fugindo de alguns soldados. E ele tinha um rádio e eles escutam alguns soldados que não pareciam ser do bem. E eles precisam tirar o SOS rápido do prédio antes que eles cheguem. E agora todos começam a se preparar, pois tudo podia acontecer. E quando Patrícia vai falar com Muriel para perguntar como seria essa gravidez, começa a descer a pomba rola nela e o melado também. E vemos que agora as coisas vão dificultar, pois João vê um dos porteiros entrando no elevador e ele deveria estar falecido. E acho que esse cara não estava muito bem não. E eles começam a descer desesperados, ativando todos os alarmes. E começam a aparecer vários monstros para atrapalhar. E para chegar mais rápido, João pula do 10º andar e só quebra a perna. E começa a se arrastar e nisso vemos que aquele porteiro estava se transformando em um bicho de moscas. Mateus é sagaz e começa na lutaria nervosa com a espada, mesmo com o braço quebrado. O único problema é que o cara estava usando um cortador de grama violento e arranca o braço dele. E nesse momento me deu até uma tristeza no coração, pois atacou o nosso perna louca. Mas vemos que ele é BR e não desiste, pois pega o braço, brocha no chão e vai pra cima e segura o bicho no elevador. E agora desce até um molhado no olho, pois ele diz pra jogar em fogo. Em seu último ato de coragem, ele se sacrifica. Galera, as coisas estão ficando cada vez mais emocionantes. Então deixa o like e se inscreve no canal, porque sei que você é emocionante. E como momento de tristeza, coloca aí no comentário #HipPernaLouca e vou dar coração e um salve. Por quê? Eu não estou suportando mais. E agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!